Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a minha vida. Amém? Bem-vindo ao nosso culto de restauração. É um privilégio estarmos aqui mais uma noite para ouvirmos a palavra de Deus, sermos restaurados, motivados e fortalecidos a continuar. Antes de irmos propriamente para a palavra, eu gostaria de orar com você. Temos muito a agradecer ao Senhor e queremos pedir ao Espírito Santo que Ele tenha liberdade a ministrar às nossas mentes e aos nossos corações. Que a palavra de Deus caia em terra fértil, que venha frutificar. Amém? Senhor Deus, nós te bendizemos, Deus, por essa oportunidade que temos de estar aqui na Tua presença. Senhor, é privilégio ouvir a Tua voz falar conosco. E como desejamos e necessitamos ser restaurados. Espírito Santo, Tu tens liberdade na minha vida. Trata o meu coração, trata a minha mente. Fala conosco, Deus. Fala com a vida daqueles que estão nos ouvindo agora, que estão necessitando de uma restauração, que estão ansiosos de ouvir a Tua voz. Aquieta nossa alma, Senhor. Aquieta agora o nosso coração. Aquieta a minha alma. Espírito Santo, faça com que o meu coração ouça a voz do Pai. Com que cada coração que, nesse momento, está assistindo a essa transmissão, ouça a voz do Senhor. Tu tens liberdade, Espírito de Deus, a tratar conosco. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Eu te bendigo, Senhor, e te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Que bom estar com você mais uma vez. Somos privilegiados por termos este momento onde podemos ser restaurados através da palavra de Deus. Meditando acerca de tantas coisas, eu me deparei com a palavra de Deus, com um salmo que ficou no meu coração durante dias. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Salmos 37, vamos ler 2 versículos. O salmo todo é maravilhoso, mas leremos o versículo 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Amém? O Senhor cuida da sua vida, amado. Eu quero declarar isso. Quando você leu essa palavra, agora pare os seus olhos nela e absorva aquilo que você leu. O Senhor cuida da vida dos íntegros. O versículo 19 nos afirma: em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Eu intitulei essa palavra como abençoados em tempos de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós podemos dizer que estamos vivendo uma crise mundial. A minha vida está, de certa forma, sendo chacoalhada, a sua vida está sendo chacoalhada, no Brasil, no Oriente, no Ocidente, nos 4 cantos da terra. Nós podemos dizer que o mundo está em crise. Mas eu quero dizer que nós podemos ser abençoados em tempos de crise e que nesse tempo de adversidade nós não ficaremos decepcionados. Declare isso para a sua vida, porque o Senhor cuida dos íntegros, o Senhor cuida da sua vida, amado, e da minha vida. Pensando nessa palavra, me veio à mente a vida de Isaac. E o Senhor me levou a meditar sobre a vida de Isaac e me ensinou muitas coisas esses dias. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Como é preciosa a palavra de Deus. No livro de Gênesis, o capítulo 26, diz assim: houve fome naquela terra. Nós estamos falando de um momento de adversidade, um momento de crise. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi a Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse:
Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Momentos de crise, momentos de adversidade levam a uma agitação. São pessoas em busca de soluções, de alternativas de sobrevivência. São tempos onde os corações estão agitados, inseguros, inquietos, ansiosos. Muitos são levados ao desespero extremo. E a gente vê que na falta de um direcionamento claro, a tendência do ser humano é seguir o quê? O fluxo. Eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu vou ver o que a maioria faz. Há até um vulgo popular que diz assim, que para quem não tem aonde ir, qualquer caminho é caminho. Mas nós temos um caminho a seguir. E Isaque está vivendo um tempo assim, um tempo de crise. Talvez havia naquela época uma escassez de alimento, e as pessoas estavam buscando o melhor lugar aonde se estabelecer, aonde sobreviver. A crise que instaurou sobre o mundo este ano nos trouxe uma crise na saúde, mas também uma crise na economia, tudo foi abalado. Quantas pessoas perderam a sua fonte de renda, o seu ganha-pão? E quantos estão buscando uma alternativa? Existe um momento de agito, corações estão agitados, mas é momento de nós pararmos. Aquieta minha alma, ouve a voz do Senhor. Foi nesse momento que Isaque ouve a voz do Senhor falar com ele. Isaque, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Interessante isso, né? Talvez, naquela época, todos estivessem descendo ao Egito, mas Deus diz a Isaque, não vá no curso. Você tem um caminho a seguir. Você tem um direcionamento, eu estou dizendo, procure estabelecer na terra, e eu serei contigo. Fica mais um pouco. Talvez em momentos de crise, é momento da gente parar, ouvir a voz de Deus, se aquietar, ter paciência e ter certeza que a bênção depende só da presença de Deus na nossa vida. Foi o que Deus disse para Isaque, eu serei contigo, e a minha presença garante que você vai ser abençoado. E a voz de Deus nesse momento rompe, né, o caos humano e coloca ordem na desordem. Deus quer colocar ordem na nossa desordem. Deus quer dar rumo na nossa falta de visão, de segmento. Talvez você tenha perdido o seu emprego e você está dizendo, Senhor, e agora o que eu faço? Eu vi um consultor da Bolsa dizendo que é por aqui, de finanças. Tem aquele lá que está dizendo que tal área, previsão para aquela área de emprego. E nós vamos seguindo muitos conselhos. Mas é hora de consultar o Senhor. Muitas vezes, a orientação de Deus para a nossa vida é contraditória à lógica humana. Preste atenção. Nós buscamos lógica em tudo, mas muitas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida, amado, amada que me escuta neste momento, é totalmente contraditória ao que as previsões estão dizendo. Porque Deus não está limitado ao nosso tempo de hoje, Deus conhece o nosso amanhã, e Ele sabe que rumo tudo isso vai tomar.
Deus não nos dá paliativo, Deus nos dá a solução. Eu sei que é muito válido. Quantas pessoas hoje estão fazendo máscaras, estão vendendo máscaras, mas isso vai durar um tempo. E Deus quer te dar algo para um futuro. Deus promissor longo, Deus quer dar solução para as nossas vidas. Aquele povo estava descendo para o Egito, e Deus diz para Isaac, não vá, eu estou contigo, fica. Eu vou te revelar, a minha presença é a bênção na sua vida, né? Nós precisamos compreender que Deus age na impossibilidade, preste atenção, e na improbabilidade. Nós ficamos fazendo esses cálculos de possibilidades, de probabilidade, mas Deus age aonde não há nenhuma possibilidade. E Deus quer guiar-nos como um pai, orientar as nossas vidas. E a ordem para Isaac foi, estabeleça aonde eu indicar. E aí eu fico pensando, né? Ser abençoado implica em uma vida de relacionamento. Como Isaac ouviria a voz de Deus se ele não tivesse relacionamento? Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos que a base da bênção é uma vida de relacionamento com Deus. Muitas vezes nós dizemos tanto, amado, se o teu coração está agitado neste momento, você que me ouve, eu quero te dizer algo, aquieta a tua alma nesse momento e permita-se ouvir a voz de Deus. Muitas vezes existem pessoas que dizem assim, eu tenho orado tanto, é uma bênção que você ore, continue orando, amado. Só que entenda, muitas vezes nós dobramos o nosso joelho e nós dizemos a Deus tantas coisas, mas nós nunca paramos para ouvi-lo. Isso é um monólogo. Na verdade, isso são queixas. Nós lançamos diante de Deus um repertório imenso. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes a voz de Deus é contraditória a tudo que nós imaginamos humanamente. Mas a voz de Deus nos dá segurança. A voz de Deus nos leva a um futuro seguro. A palavra diz assim, eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento que Deus tem acerca das nossas vidas. Nós vemos que a bênção, ela é consequência de obediência e fidelidade. A bênção de Deus que foi liberada sobre Abraão, que alcançou todos os seus descendentes. Nós vimos isso nessa leitura que fizemos de Gênesis 26, 4. E nos alcançou, porque essa bênção alcançou todos os povos da terra. Eu e você fomos alcançados por essa bênção. Ela é consequência de uma vida de relacionamento e obediência. No versículo 4 de Gênesis 26, no versículo 5, Deus explica o porquê dessa bênção. Ele diz assim, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Por isso eu vou cumprir a minha promessa. Bênção é consequência de vida de fidelidade. É consequência de uma vida de relacionamento com Deus, né? E a gente fica olhando assim, toda essa promessa de bênção. Muitas vezes nós dizemos assim, eu tenho promessas de bênção, eu tenho promessas de Deus liberadas sobre a minha vida. Amém? Creia, viva por essa promessa. Mas eu quero dizer também que as bênçãos, elas têm que ser conquistadas. Nunca foi fácil. Viver não é fácil. E o que a gente vê? Isaac está ali naquela terra, naquele primeiro ano ele planta e colhe 100 por 1. Está sendo abençoado, a presença de Deus é com ele. O que acontece? Os filisteus começam a ver aquele homem prosperar daquela forma. A sua lavoura prospera, o seu gado prospera. Vamos tapar os poços. Vamos tapar os poços que foram abertos já por Abraão, vamos entulhar, vamos
Vamos minar. Muitas vezes você diz assim, a minha vida está sendo minada. Os meus recursos estão sendo esgotados. Os poços representavam fontes de onde jorravam água. E água representa vida, representa prosperidade. Se os poços de Isaac fossem todos fechados, como ele conseguiria manter a sua lavoura? Isaac era um agricultor. Como ele conseguiria manter o seu rebanho? A intenção era nítida: minar, fazer com que a bênção desaparecesse, né? Com que tudo morresse. E está ali, né? Aquela situação. E vão tapando os poços e vão minando. Muitas vezes na nossa vida a gente fala assim, parece que meus recursos estão sendo esgotados. Eu não tenho de onde tirar. Como que eu vou manter? Como que eu vou manter a minha família? Como que eu vou manter a minha saúde? Como que eu vou dar continuidade no meu sonho? Eu contava com isso aqui, mas agora eu não tenho mais essa provisão. Eu quero dizer que a bênção de Deus permanece sobre a sua vida. E se há promessa de Deus, e se você está no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Eles taparam para bloquear as bênçãos. Não bastasse tudo isso, Abimeleque chega para Isaac e diz assim, aparta-te de nós. É como se Isaac tivesse sido despejado. Ele está passando uma sequência de lutas. Muitas vezes nós dizemos assim, meu Deus, vem uma luta atrás da outra. Quem já não viveu isso? Talvez você esteja dizendo assim, eu não sei mais o que fazer. E aí, quando você pensa que a coisa já está difícil, ainda consegue ficar pior. Vem Abimeleque e fala assim, se retira daqui. Por quê? Porque eles, na verdade, contemplavam já a bênção de Deus na vida de Isaac. Muitas vezes nem você percebe que você é abençoado, mas a bênção de Deus está sobre você. E eles tinham medo de que ele se tornasse mais forte do que eles, mais poderoso. Muitas vezes nós, abençoados, não contemplamos tudo o que acontece na nossa vida, embora as circunstâncias. E aí, Isaac parte dali para Gerar. Reabre os poços que tinham entulhado, né, que Abraão já havia cavado, e os seus servos foram e cavaram outros poços, e descobriram que haviam veios de água. Aí vem e contendem com eles. E aí eles deixam aqueles poços, Ezeque e Sitna, e mudam-se dali e cavam outros poços, até onde eles cavam um poço, onde Isaac dá o nome de Reobote, como diz, o Senhor abriu espaço e prosperamos nessa terra. Eu dei uma resumida, mas eu queria dizer algumas coisas que eu aprendi com a vida de Isaac. Primeiro, ouça a voz de Deus. Deuteronômio 28, do 1 ao 8, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Se você quer ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, ouça a voz do Senhor. Tenha a prática de parar e ouvir o conselho de Deus. Não nos basta dizer a Deus qual é o nosso problema. É necessário ouvir o que Deus tem para nós, o que Deus quer que façamos, aonde Deus quer que estejamos. Amém? Obedeça. Obedecer é submeter-se à autoridade. Nós temos que aprender a nos submeter ao cuidado de Deus. O cuidado de Deus é maravilhoso para nós. E eu quero dizer, obedecer, amado, é melhor do que sacrificar. Nós vemos pessoas fazendo tantas coisas em busca de ser abençoado. E lá em 1 Samuel 15, 22, nos diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que
a gordura de carneiros. O povo sacrificava, achando que aquilo agradaria o coração de Deus, mas a obediência estava distante deles. E Deus requer de nós primeiro a obediência e depois o sacrifício. Que você não sacrifique para ganhar algo de Deus, mas que você o obedeça, que o sacrifício seja gratidão, seja adoração ao Senhor. Jeremias diz que a instrução que Deus deu para o povo não foi acerca de sacrifícios, mas foi acerca de obediência. Quando eu tirei do Egito os teus antepassados, nada lhe falei nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifício. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. O segredo de uma vida de sucesso é andar debaixo da ordenança de Deus. Não é andar segundo o conselho das pessoas, não é andar segundo o conselho do seu coração, mas é andar segundo o conselho de Deus. Se queremos ter uma vida de sucesso, nós precisamos aprender a ouvir e a obedecer. E aí Jeremias 7:24 diz: mas eles não me ouviram e não me deram atenção. Antes, eles seguiram o seu próprio raciocínio. E os seus corações maus andaram para trás e não para frente. É interessante isso, né, amados? Deus estava pedindo obediência. Deus estava pedindo que eles ouvissem a voz de Deus. Como eles resolveram tomar as suas próprias direções para as suas vidas, eles andaram para trás e não para frente. Se nós queremos avançar, nós vamos precisar aprender a obedecer. Tenha discernimento. Não insista no que não é bênção de Deus para a sua vida. Nós vemos que os servos de Isaac abriram 2 poços. Ezeque diz contenda. Contenderam lá os pastores, dizendo que os poços pertenciam a eles. Eles deixaram para lá. Abriram um outro poço, Sitna, que diz inimizade. Os pastores contenderam, dizendo que os poços eram deles. Isaac deixa os poços para lá. Tem gente gastando tempo e energia com bênção que não é o que Deus tem para a sua vida. Peça a Deus discernimento. Deus nunca vai te levar a um local de contenda, de inimizades, a situações que te desgastem dessa forma. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Se a situação onde você está insistindo está te causando dores, isso não é bênção na sua vida. Peça discernimento ao Senhor. Parta para a bênção de Deus. Não perca o seu tempo, não se desgaste emocionalmente nem fisicamente. Abrir poços era desgastante. Exigir esforço físico, contender nos desgasta emocionalmente. O Senhor não tem isso para a sua vida. Não perca tempo naquilo que não é bênção de Deus para você. Peça ao Senhor discernimento e caminhe em direção à bênção. Persevere, não desista. Não se desgaste em lamentações. Há uma promessa de bênção sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer algo, você tem que conquistá-lo. Quando Isaac ficou ali, Deus disse que estaria com ele, que ele seria abençoado. E nós temos aquela visão de bênção, de ausência total de problemas. Amados, eu tenho problemas. Eu sei que você que me ouve nessa noite tem os seus problemas, mas eu sou abençoada. Eu declaro isso porque eu tenho certeza que a presença de Deus é na minha vida, a presença de Deus é no meu lar, e ainda que tenhamos que cavar poços, a bênção de Deus está conosco, e o Senhor nos fará conquistar, amado. Tome posição de abençoado. Se está difícil para você, a vida é assim.
Os abençoados, os conquistadores de Deus também sofreram levantes, oposições, mas o diferencial daquele que conquista é a perseverança, é a certeza da presença de Deus. Você é abençoado não por você, você é abençoado pelo Deus que você serve, porque a bênção está na presença dele na sua vida. Eu quero te dizer isso, eu quero que isso marque o seu coração, porque isso tem marcado os meus dias, e eu declaro, eu sou abençoada. Declare aí aonde você estiver agora, eu sou abençoado. Está difícil, mas eu sou abençoado. Olhe para o seu lar e diga, o meu lar é uma bênção, porque a presença de Deus está aqui. Comece a se ver como aquele que tem uma promessa e que vai perseverar. Você ouviu a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem desenvolvido uma vida de relacionamento e intimidade? Você está certo de que você está no centro da direção e da vontade de Deus? Aí você pode dizer, eu tenho. Mas de repente você está falando, eu tenho tão tímido, porque você fala, está tão difícil que eu já nem sei. Mas se você tem certeza da sua fidelidade para com Deus, da sua obediência. Então, eu quero dizer, está tudo tão difícil e cada vez mais difícil, né? Mas é uma palavra de Deus para você. Como Deus disse a Josué no capítulo 1 e 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Para conquistar, nós temos que ser fortes e corajosos. Por que será que tão poucos são os conquistadores, de um modo geral? Nós vemos que quando foram enviados 10 espias, de 10, só 2 tiveram um bom relatório daquilo que viram. Os demais se fixaram o quê? Nas dificuldades. Havia uma promessa. Em toda promessa, existe também as dificuldades. É que a gente imagina ser abençoado a ausência de lutas. Ser abençoado não é ausência de luta. É prevalecer embora as lutas. É permanecer embora as lutas. É viver as promessas de Deus em meio às crises. Não quer dizer que nós não vamos viver as dificuldades. Mas Deus disse a Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde quer que você vá, o Senhor é contigo. Ser forte, amado, ser corajoso, não se atemorize com aquilo que os teus olhos estão vendo. 20% só daqueles que foram enviados tiveram essa ousadia, esse perfil conquistador, conseguiram ver que aquilo era promessa de Deus e que eles podiam conquistar a terra. Se você conseguir ter esse olhar, embora as circunstâncias, não se fixe nos problemas, se fixe na promessa de Deus. Se fixe na promessa de Deus, seja ousado. As bênçãos são para quem tem coragem de conquistar. E Jesus também nos advertiu, no mundo tereis aflição. Você está no mundo. Eu quero dizer que o mundo é um local de aflição, mas Jesus nos diz assim, tem de bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? É uma dose extra, tem uma disposição extra de enfrentamento. E aí ele diz a experiência dele, eu venci o mundo. Isso é Jesus dizendo para nós. Tem de bom ânimo, amado, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Reconheça que foi o Senhor. E Isaac, no versículo 26, 22, diz, deu nome àquele poço de Reobote, que se diz lugares amplos. Ele diz, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quando o Senhor te fizer conquistar, reconheça que foi o Senhor. Deuteronômio 8:17, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e as minhas forças das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza, mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É o Senhor que te faz conquistar. É o Senhor que te faz conquistar. E depois de tudo isso, edifique um altar
Invoque o nome do Senhor. Foi o que Isaac fez. Ele montou o acampamento dele ali, edificou um altar. Gênesis 26, 25. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Invoque a presença do Senhor. Não se contente só com bênçãos, com coisas que você necessita, mas a maior bênção é a presença de Deus na nossa vida. Sabe, muitas vezes eu vejo muitas pessoas lidando com Deus, é como se a mamãe fosse viajar, ficasse um tempo fora, e quando ela volta, os filhos assim, oi mãe, que saudade do seu feijão. Isso é uma decepção. Verdade ou não é, João? Você quer que a pessoa tenha saudade de você, da sua presença, de estar contigo, tenha desejo de estar com Deus. Há muitas pessoas querendo bênçãos, mas não desejando Deus da bênção. Edifique um altar e diga, Senhor, eu preciso de Ti, eu te desejo. No Salmo 73, Asaf diz assim no versículo 25, a quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Que esse seja o desejo do nosso coração. Leia com calma o Salmo 73. Lá no início do Salmo, Asaf está dizendo que quase que os seus pés tropeçaram, quase que ele escorregou. Por quê? Porque ele estava olhando a prosperidade do ímpio. A prosperidade do justo diferente da prosperidade do ímpio. A prosperidade do justo nos projeta para uma intimidade com Deus e para uma vida eterna. E a prosperidade do ímpio é efêmera, acaba aqui. Enquanto você estiver fixado nas coisas do mundo, você vai ser frustrado. Asaf declarou aí no Salmo 73 que ele tinha inveja do ímpio e por isso ele era um ser amargurado. E que ele agia como um insensato, que ele se tornou como um irracional. Enquanto ele tentou entender humanamente tudo isso, ele não pôde. Foi muito difícil para ele. Até que ele entrou no santuário de Deus. Nós precisamos entrar no santuário de Deus para compreender o que é prosperidade, o que é bênção. A bênção é ter ao Senhor. A bênção é a presença do Senhor na nossa vida. E aí ele declara, né, que o que ele mais deseja é estar junto de Deus, né? Contudo, sempre estou contigo. Toma-me pela minha mão direita e me sustenta. Me diriges com teu conselho e depois me receberás em honra. No verso 26 de Salmo 73, ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano meu refúgio, e eu proclamarei os seus feitos todos os dias. Essa é a maior bênção da nossa vida. Essa bênção não nos é tirada nem em momentos de crise. Essa bênção te faz prevalecer e prosperar. E quando Deus estabelece Isaac, a gente vê que Abimeleque vem até Isaac, e Isaac estranha e diz assim, ué, você não me expulsou da terra, por que vem a mim agora? E sabe qual é a resposta de Abimeleque em Gênesis 26, 28? Vimos claramente que o Senhor está contigo. Todos contemplarão a presença do Senhor na sua vida, porque você prevalece apesar das adversidades, você prevalece apesar de seus poços serem entulhados, você prevalece apesar de ser expulso da terra, porque o Senhor é contigo, e apesar de tudo o Senhor te sustenta e te faz prosperar. Ele diz, agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Amado, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Se comporte como um abençoado. Conquiste tudo aquilo que já foi liberado para você. Se sinta assim ousado em Cristo. E saiba que o maior tesouro é a presença de Deus na nossa vida. Apesar das dificuldades que temos enfrentados,
apesar das crises, somos abençoados. Somos abençoados. Eu quero orar com você para encerrar neste momento. Pai, eu te bendigo, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, porque essa presença tem nos sustentado nos dias difíceis. Senhor, porque tu tens estado conosco, embora muitas sejam as nossas aflições, mas tu tens estado presente e tu tens nos feito prosperar. Mas, Senhor, eu quero declarar que o que mais desejamos é a Ti, é estar junto de Ti. Desejamos a Tua presença nessa terra, desejamos o Teu direcionamento enquanto estivermos aqui. Senhor, faze-nos ouvir a Tua voz, para que possamos estar no centro da Tua vontade. Gere em nós um coração disposto a obedecer, um espírito ousado como o de Josué, a conquistar as promessas de Deus, discernimento para vivermos os dias maus, para não perdermos tempo com aquilo que o inimigo coloca na nossa frente, a fim de nos atrapalhar na nossa caminhada. Senhor, faz-nos reconhecer que tudo o que temos e o que somos vem de Ti. Senhor, e nos ensina a edificar um altar de adoração, porque embora tenhamos suprido todas as nossas necessidades, mas o que mais necessitamos é a Tua presença, e o que mais desejamos é estar junto de Ti, Senhor, enquanto estivermos aqui, porque depois seremos recebidos em glória. Que a Tua presença seja sobre a nossa vida, que isso seja uma extensão até chegarmos junto de Ti, Senhor, e que todos reconheçam que há Deus em nossa vida, que há Deus em nossos lares, que há Deus na nossa família, nos nossos filhos, na nossa casa. Pai, eu oro para que todos aqueles que nos assistem nessa noite sejam alcançados pela Tua bênção, pela riqueza da Tua presença, e que a Tua paz esteja sobre nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, que vocês tenham dias de vitória, em nome de Jesus.